Eu vejo essa questão da agroecologia como uma reflexão filosófica nesse sentido, de que a agroecologia vai abrindo o campo de visão e vai trazendo outras nuances dentro dessa perspectiva. Então você vai saindo daquele modelo produtivo que vai trazer um produto final e você começa a abrir o olhar para a família, você começa a ver que num sistema produtivo, ele não é só produtivo, ele é social também, ele tem uma convivência comunitária. E eu sempre falo assim, eu não gosto de levar a palavra agroecologia nos locais porque se cria um estigma muito forte, né? A agroecologia está de um lado, a agronomia do outro. E eu acho que todas as ciências elas estão envolvidas dentro da agroecologia no sentido de conseguir perceber essa variação de atividades que tem dentro de um sistema, dentro de uma família, dentro de um agroecossistema, né? Então, essa perspectiva de analisar as juventudes, perceber o trabalho da mulher, né? Dar o devido valor, né? Que historicamente. E aí eu até estava fazendo umas pesquisas e conversando com Letícia ontem, e vários lugares que eu vou eu comento que existe uma carta de Pedro Vaz de Caminhas, que foi escrivão na época da colonização, né? Os primeiros portugueses chegaram, ele foi escrivão das caravanas, e ele relata, né, numa das cartas que quando eles chegaram, eles viram montes enormes, né, e com arvoredos e eu trouxe um pedacinho porque não tem como a gente começar a falar de desertificação sem trazer um pouquinho da história, né? E aí em alguns momentos ele fala e ouvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, né? Ou seja, montes e serras, né? E ali foi apelidado, né, foi dado o nome de Monte Pascoal e a terra de Veracruz. Nesse dia pela manhã, amainando o vento, fomos seguindo nossa derrota, por ver se acharíamos algum porto ou enseada onde surgir. Ou seja, eles encontraram uma vegetação densa e fechada, sem conseguir aportar. Andando por essa costa, achamos logo adiante um arrecife grande de pedra, com um grande rio e muito arvoredo por toda a costa. Ou seja, a todo momento ele está relatando que tem muitas árvores, vegetação. A terra em si de muitos bons ares, frios e temperados. Veja só, no Nordeste, ares frios e temperados. Como os de Antre, Douro e Minho. Porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Os de lá ele está falando da Europa. Então ele viu semelhança no clima, né, e na temperatura. Vê como isso é interessante. Ao longo dela, de norte a sul, ao longo dela da praia, né, Praia Chã e muito formosa. Pelo sertão, e aí quando começaram a adentrar, nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito boa, fresca e de muitas águas. Então eu sempre trago esse resgate histórico porque assim, a gente hoje fala de desertificação e a gente tenta buscar uma solução imediata para uma problemática que vem desde a colonização, né? Então o Nordeste historicamente foi muito explorado na questão física da sua exploração, tanto com minério, com madeira, né? Então historicamente, além disso, né, também se teve muito a cultura de que árvore boa é a árvore no chão, né? Então, eu tenho até um colega nosso que estudou mestrado com a gente lá, e o pai dele faleceu na Bahia, em Tucano, e ele foi para lá assumir a terra do pai dele, né? E ele chegou lá e só tinha, em pé, só sobraram algumas algarobas, né? Numa terra grande, assim. E ele começou um processo de recuperação dessa área, né? Então a gente tem um processo histórico de desertificação que hoje está aflorando mais, e também em questão às emergências climáticas, né? A gente nem chama hoje muito mais de mudanças climáticas, já está no estado de emergências, né, climáticas. A gente tem um processo histórico de degradação, né? E para a gente conseguir entender formas de reverter isso, a gente precisa assumir a nossa culpa e começar a trabalhar, né, a parte cultural. E aí o que eu falo que eu não levo muito a palavra agroecologia, porque eu acho que a agricultura tem um peso muito maior. Porque ela já traz, na palavra, ela já traz esse sentimento das culturas se relacionarem pelo alimento. Então a cultura da troca, né?
Na Bolívia, todo ano tem um festival da agricultura, aonde não tem valor. Então, as famílias expõem seus produtos e é tudo por troca. Tudo por troca, não tem valor em real. Isso para estimular essa cultura através do alimento, né? Então, eu gosto muito de fazer esse resgate, assim, de que a gente precisa fortalecer a agricultura, né? E trazendo também esse dado de que a agricultura, o relato mais antigo é de mais de 10 mil anos atrás, né? E o detalhe interessante é que ela começou a partir da perspectiva das mulheres, em começar a perceber na seleção das sementes, melhoramento genético, há mais de 10 mil anos atrás. Então, por isso que eu digo que às vezes a gente acha que o conhecimento está na universidade, mas ele parte dessa convivência, né? Ele parte, né, desse dia a dia de olhar a natureza, né? E hoje o que a gente está fazendo é isso, a gente está olhando a natureza, né, e percebendo, né, o grito de socorro que ela está dando e pensando formas de conseguir reverter essa situação, né?